que é a parte da nossa entrevista de hoje, com o Daniel Costa Valentim, estudante e pesquisador do Laboratório de Estudos da Violência da Universidade Federal do Ceará, graduado da Universidade Estadual do Ceará em Ciências Sociais e fez o seu mestrado na Universidade Federal do Ceará. Na Universidade Federal do Ceará, que foi premiado pela ANPOCAS, Associação Nacional de Pós-Graduação em Ciências Sociais, com o título da dissertação Unidos pelo Controle, uma etnografia das práticas de sustentabilidade dos cyberatletas do futebol digital, e atualmente faz doutorado na Universidade Federal do Ceará em Sociologia. Como já disse, estudante e pesquisador do Laboratório de Estudos da Violência da Universidade Federal do Ceará, hoje veio para discutir com a gente um pouco de ética do compartilhar, cultura digital e jogos de poder no cyberespaço. Boa tarde, Daniel. Boa tarde, Iago. Vamos começar. Boa tarde, Eric. Boa tarde, Iago. Boa tarde a todos os ouvintes de Redenção ou fora da cidade. Queria dizer que é um prazer estar aqui. Esse era um convite que tinha sido feito desde o ano passado, mas só agora estaremos aqui, mas num momento mais propício, eu acho que seria impossível, né? Porque recentemente a internet entrou na pauta do debate político no Brasil e nos Estados Unidos, né? Eu acho que dá para a gente entrar nesse assunto ao longo do programa. A gente vai esmiuçar melhor isso, mas de antemão estou muito feliz de estar aqui num programa que não podia ter um título melhor. Sim, Daniel, o Eric acertou em tudo que ele falou de ti, que era isso e aquilo, ganhou isso e aquilo. Conte um pouco mais sobre você. Em qual sentido? Em qual aspecto? Não, no sentido acadêmico, que é o que interessa agora. Bom, então eu sou formado em Ciências Sociais pela Universidade Estadual, com formação em 2009. Fiz um estudo, um pequeno estudo, porque eu sou licenciado, né? Então eu não fiz a famigerada monografia, né? Que muita gente acaba tendo medo, abandonando o curso, mas tive uma grande experiência de pesquisa no mestrado também, iniciando na graduação, mas continuando no mestrado. Meu trabalho de pesquisa de graduação é um trabalho sobre ludicidade, porque eu sempre me interessei sobre esses aspectos banais e ordinários da vida cotidiana. Eu acho que isso era uma coisa que eu, enquanto sociólogo ou antropólogo, não gosto muito dessas definições, né? Mas como antropólogo ou como sociólogo, eu acho que a sociologia que eu me interessava é por aquela sociologia em que a gente levava bem a sério aqueles aspectos banais, né? No caso, na graduação, eu fiz um estudo sobre as brincadeiras de crianças em situação de rua. Também foi publicado num artigo e que eu tenho muito carinho. É uma pesquisa bem iniciante, mas eu tenho muito carinho por ela. Eu queria que tu primeiro explanasse para as pessoas que não estão a par o que é o cyberespaço e como é essa tendência de se trabalhar antropologia e sociologia, disciplinas que nascem com a sociedade no espaço virtual. Como foi essa experiência para aproveitar e talvez dar incentivo a mais produções no cyberespaço? Bom, eu acho que essa experiência é uma experiência que ela ainda está acontecendo. No momento eu estou realizando uma pesquisa no cyberespaço, né, no chamado cyberespaço, que é uma palavra que ela é em disputa, está em disputa em termos conceituais, em termos categóricos, em que algumas correntes gostam dessas palavras e outros não. Mas eu acho que o grande dilema que está subjacente a esse debate é sobre a questão mesmo essencialmente ontológica ou metafísica do cyberespaço como algo diferente, né? Como algo ou diferente ou não, né? Então esse é um debate que ele acaba sendo o que está por trás. Eu acho que na minha visão
Eu parto do princípio, né, junto com alguns autores, de que a gente não deve analisar o cyberespaço como algo ontologicamente diferente dessa chamada vida real, entre aspas, né? Então, eu acho que os estudos sobre o cyberespaço, eles são bem-vindos, eles precisam acontecer cada vez mais, mas eu acho que a tendência que a gente tem que ter por trás é exatamente essa quebra dessa divisão entre o mundo real e o mundo virtual. São mundos que possuem algumas naturezas, algumas formas diferentes de você estar lá, mas eles não são espaços ontologicamente tão distintos, desassociados da experiência humana, né? Então eu acho que a minha tese de doutorado, ela parte do princípio, como eu havia falado no bloco anterior, em que a sociologia que me interessa é essa sociologia chamada do cotidiano, essa chamada sociologia da prática, em que a gente vai analisar aquelas práticas em que humanas que são as mais banais e as mais corriqueiras possíveis e tentar dar um significado, um sentido através da interpretação eminentemente antropológica, né? A gente gostaria também de lembrar que o cyberespaço foi o local de trabalho de campo dos teus dois trabalhos, tanto a dissertação de mestrado quanto a tese que está sendo trabalhada agora no doutorado. O cyberespaço, eu trabalhei sim o cyberespaço, mas em dimensões distintas, porque durante o ano de 2009 e 2012, que foi o ano que eu fiz a pesquisa do mestrado, ela foi uma pesquisa em que tinha como fundamento o cyberespaço, mas que ela estava diluída em práticas sociais reais, aquilo que a gente poderia denominar de mundo offline, porque minha pesquisa de mestrado ela teve como objetivo fazer uma etnografia daquilo que eu chamei de práticas de sociabilidade dos cyberatletas do futebol digital. Então o que é isso, né? São várias palavras, pode ficar meio confuso, eu vou tentar explicar. O futebol digital nada mais é do que a prática de campeonato, ou do jogo, do futebol, emulada através de um suporte tecnológico, né? Seja ele um videogame, ou um jogo, um software de PC que tem essa habilidade de emular numa tela uma partida de futebol. Então o que esses jovens que eu denomino de cyberatleta fizeram? Eles se reuniram a partir de 2006, 2007, em várias cidades do Brasil. Isso só no Brasil, você está contando, né? Não. O meu trabalho, a minha experiência de pesquisa, ela foi no Brasil, mas isso é uma tendência internacional. Porque o que esses jovens fazem? Eles se reúnem para jogar futebol digital de forma profissional. Então, começa a ter um processo de construção de uma seriedade. Por exemplo, os campeonatos em que eu participei de futebol digital através do videogame, eles tinham códigos como se fala, as regras do campeonato eram muito expressas. Por exemplo, o Campeonato Brasileiro de Futebol Digital, que é uma mega competição que acontece uma vez por ano, já aconteceu em várias cidades do Brasil, inclusive em Fortaleza. É uma competição que ela tem, o manual de regras dela são 12 páginas. Então, a partir daí você vê que as pessoas elas estão passando por um processo que eu chamei no trabalho de formalização de um campo social. Então é como se o futebol digital, essas pequenas associações de grupos de jogadores que nascem nos bairros, ou mesmo na cidade, ou mesmo a nível nacional, como hoje em dia já se fala em seleção brasileira de futebol digital, né, que participa dos campeonatos internacionais, são jovens que participam, vão para outros países competir internacionalmente, né, a prática do futebol digital. Então o que a gente vê é um processo de formalização dentro do futebol digital, parecido com o que aconteceu no futebol no início quando o futebol nasceu, né? E nasceu enquanto uma instituição social. Hoje em dia a gente vê que a FIFA, que é a organização do futebol real, é como se fosse uma grande instituição.
ela é uma grande instituição com poder simbólico equivalente ao de grandes estados. A FIFA manipula montantes de dinheiro maiores que a economia de diversos países. No futebol digital não chega, as associações de futebol digital oficiais, elas não chegam a ter esse poderio da FIFA, claro. Mas elas estão caminhando, elas estão conquistando o seu espaço. Interessante a experiência dos cyberatletas. A tua dissertação foi feita em Fortaleza, né? Com a experiência dos cyberatletas de Fortaleza. Na verdade, ela não foi feita só em Fortaleza, porque eu viajei para diversos campeonatos e competições, trocas que aconteciam em outros estados em que os cyberatletas se reuniam. Então eu cheguei a frequentar, eu cheguei a ir a São Paulo, João Pessoa, Natal, Recife. Muitas dessas viagens eu fiz com os próprios cyberatletas no carro deles, em que a gente fazia uma espécie de vaquinha, porque é difícil para esses jogadores também se manter no circuito, porque você precisa viajar, porque a prática do futebol digital, ela necessita, na maneira como ela é jogada por esses jogadores, ela necessita a presença física. Então o campeonato acontece da seguinte forma: são vários televisores e os jogadores se enfrentam ali lado a lado, ou como eles chamam, olho no olho, né? O que aumenta mais ainda a competitividade e também a formação dos laços sociais. Daniel, uma coisa que eu quero perguntar: enquanto tu estava viajando com eles por aí, juntando dinheiro e tudo, tu via assim a garra deles em sair do estado para ir competir em outro e sair com o troféu, com a vitória, com o prêmio no final? Isso, com certeza. O que motivava eles a essa garra? Qual era o objetivo, a finalidade do cyberatletas? Pois é, Se existia. Isso é algo que eu tentei versar sobre isso na minha dissertação de mestrado, mas como eu coloco na introdução do trabalho, eu acho que um dos maiores desafios que eu tive enquanto escritor e narrador era tentar expressar com palavras aquela emoção de ganhar o campeonato, somente de participar, que era uma emoção muito forte. É impressionante como essas pessoas elas se dedicam à prática. É tanto que, em termos mesmos conceituais, eles não chegam nem a usar a expressão jogar futebol digital. Eles usam a expressão treinar futebol digital. Então, quando eles marcam pequenos campeonatos, eles possuem, por exemplo, um CT de treinamento, em que se reúnem na cidade de Fortaleza, que a Federação Cearense tem uma sede, a Federação Cearense de Futebol Digital. Ela possui uma sede que fica no bairro Otávio Bonfim, e ela é também conhecida como centro de treinamento, porque é uma prática que está envolvendo dinheiro. Por exemplo, as pessoas ganham passagens internacionais, prêmios que variam, sei lá, de máquinas, equipamentos tecnológicos, está fazendo com que eu fique acordado várias noites, estudando, tentando compreender esse processo do que eu chamo... porque a minha tese de doutorado, ela tenta entender quais são as bases daquilo que a internet ela possibilita para a gente, em termos de democratização do acesso à cultura, a questão dessa chamada cultura livre, né? Então isso O que você acha sobre o que é a cultura livre? Assim? Bom, eu acho O que seria a cultura livre? Eu acho que mais uma vez, para pensar a construção dessa tese, eu tenho que fazer referência à questão da sociologia em que eu pratico, porque eu costumo brincar, dizer que o meu trabalho ele leva a sério, muito a sério, aquilo que a gente faz de forma cotidiana, mas poucas pessoas infelizmente se refletem sobre isso, né? No caso eu estou me referindo ao processo de realização de um download, né? O que é essa transferência de dados via internet, quais são as redes
em que esses dados trafegam, que tipo de informação essas redes transmitem e quais as consequências estritamente políticas que isso pode trazer para o debate político contemporâneo, né? Porque na verdade o meu trabalho ele tenta entender o que leva alguém a compartilhar um arquivo na internet. Eu acho que essa é uma pergunta que está por trás do trabalho, né? O que leva alguém a semear dados, né, como eles chamam, né? O caso, as pessoas que estão na linha de frente, né? Que usam esses programas de torrent, o chamado P2P, né, a cultura chamado peer-to-peer, que tem como base isso é uma das hipóteses do trabalho, né, a construção de uma nova cultura política, né? O que as pessoas estão fazendo ao compartilharem suas músicas, seus filmes e os seus conteúdos digitais através da internet não é só acho que existe algo por trás disso que está remodelando a cultura política, a forma como a gente consome bens digitais. Eu tenho 28 anos, né, então eu costumo sempre lembrar da minha fase em que eu tinha 15, 16 e como era difícil ter acesso a uma música, ter acesso a um disco. Aos 15 anos, quando eu comecei a escutar rock e quando eu comecei a ir para a galeria, eu ia à Galeria Pedro Jorge, que é um espaço que tem em Fortaleza, no centro da cidade, em que se reúnem pessoas que curtem esse estilo musical. Então nessa época a gente ia só para escutar o disco e ir para casa, porque muitas vezes a gente não tinha dinheiro para comprar aqueles discos, né? E aquele contato há 10, 15 anos atrás ali com aquela música era a única forma da gente escutar, né? Isso o mundo pré-internet, pré-YouTube. Hoje as coisas estão diferentes, né? Mas por trás disso existem vários problemas que trazem, né? A questão do direito autoral, a cultura do compartilhamento, ela bate de frente com essa cultura normativa do copyright, do regime de copyright, que é um regime hegemônico, né, de propriedade intelectual, que impede as pessoas de compartilhar. Então eu acho que esse debate é um debate central na minha tese, né? De um lado a gente vê uma nova cultura nascendo, isso que eu estou chamando de ética do compartilhamento, que são as pessoas que querem usar a internet e os recursos digitais para compartilhar aquilo que elas gostam. E do outro lado a gente tem os produtores de cultura ou os intermediários culturais, que são as gravadoras, as editoras, que dentro dessa cadeia produtiva, esse grupo são aqueles que mais lucram, né? São aqueles que estão perdendo dinheiro por causa dessa mania, essa boa mania que as pessoas estão tendo de compartilhar e distribuir conteúdos na internet, né? No caso eu sou um pirata, né? Me considero um pirata, milito no Partido Pirata, que é um partido que está em construção no Brasil. A gente está em fase inicial de formalização do partido, e a ideia é a gente trazer para dentro do debate da política mesmo institucional essa questão da internet, da cultura. Falando sobre isso, como é difícil, antigamente, hoje é tão fácil, e sobre o pessoal que quer privar essas informações. Como tu vê daqui a uns 10 anos, será que o Brasil vai estar tipo como os países no exterior, que tem limite de restrição, você não pode baixar nada a não ser que seja comprado, nada de graça pela internet? Se depender dos órgãos reguladores desses tratados comerciais que são feitos entre essas diversas nações, no caso do Brasil, Estados Unidos, França, Inglaterra. No Brasil você pode baixar tudo de graça, agora lá na Europa, tipo França, até nos Estados Unidos você não pode baixar tudo assim de graça. Nesses países as pessoas têm maiores dificuldades, sim, muitas delas são presas, ou então são intimadas a pagarem multas milionárias, né, as gravadoras por realizar o download de às vezes poucas canções, né? Mas lá fora a estratégia dos mecanismos, dos órgãos de repressão é exatamente punir o indivíduo individualmente, punir o corpo dele, punir a prática. Então isso leva a alguns absurdos, como no caso de uma senhora que tinha o seu Wi-Fi livre
e foi condenada por pirataria virtual, isso porque todo mundo que utiliza, os seus vizinhos estavam utilizando a sua rede, né? E ela não sabia, mas era o endereço de IP dela que estava sendo identificado, e ela mesmo sem manusear o computador, ela foi condenada em primeira instância a pagar uma multa milionária às grandes gravadoras. Aqui no Brasil, as estratégias de repressão elas já aconteceram também. No Brasil você não pode compartilhar também de forma livre como a gente pensa. São poucos os casos, mas existem casos de pessoas que estão sendo processadas por violação de direito autoral, formação de quadrilha, simplesmente por manusear um site, criar um site que agrega conteúdo pirata, seja ele livros, quadrinhos, qualquer tipo de conteúdo cultural. Agora, pegando um pouco esse eixo da cultura do compartilhar e sobre a própria restrição do direito autoral, né? Como você vê a posição do artista enquanto produtor cultural, e também porque o artista precisa do recurso, né? Geralmente a argumentação dos artistas é que se compartilhasse tudo pela internet, ou a própria argumentação das grandes distribuidoras ou gravadoras, é que se compartilhar tudo pela internet você vai estar escravizando um artista para a produção do bem cultural. E então como é que lida com isso na cultura do compartilhar? Como que visto esse problema? A cultura, nesse aspecto, sobre a questão dos artistas, a gente vê uma polarização de dois lados. Primeiro, a gente vê aqueles artistas que nasceram que boa parte do seu modo de inserção no mercado cultural foi pré-internet. Então esses artistas são aqueles artistas que ganharam muito dinheiro nessa chamada época de ouro do disco, em que as gravadoras elas ganharam muito dinheiro, principalmente na década de 90. Né? Então esses artistas, esses grandes artistas, eles são contra a cultura do compartilhamento. Alguns, a gente vê um caso bem específico sobre esse conflito. A gente vê no caso a polarização que existe entre Caetano Veloso e Gilberto Gil, né? Que no caso o Gilberto Gil ele tem uma postura bem mais conservadora sobre essa questão da flexibilização dos direitos autorais. Então o Caetano Veloso ele chegou a se pronunciar abertamente, dizendo que ninguém tocava em um centavo dos direitos autorais, dizendo que as pessoas que estão baixando as músicas dele legalmente precisam se regularizar, né? Entrar no mercado estritamente legal, e no caso do Gilberto Gil ele já está em outra esfera, né? Então que no caso ele recentemente ele tentou disponibilizar todas as suas músicas para download, todos os seus discos, mas a gravadora não permitiu. Então hoje é possível escutar as músicas do Gilberto Gil no site, mas não é possível baixar. E isso em termos de divulgação da cultura, isso é ruim, porque muitas das pessoas não têm acesso ao streaming, somente ao streaming, né? Porque no caso, para você escutar a música do Gilberto Gil, oficialmente, você pode escutar no site da Play, você tem que ter acesso a uma rede. Mas se você não tiver acesso a uma rede de internet, você não vai poder baixar. Então isso é até meio contraditório. Tipo, as gravadoras, elas liberam o conteúdo livre, mas ainda protegendo-os, né, de alguma forma. E a ideia é que esses conteúdos eles sejam livres, sejam abertos, estejam... E no caso a outra polarização que a gente vê são os novos artistas, né? São esses novos artistas que estão surgindo pós-internet, que no caso eles já utilizam as redes sociais, o YouTube, o próprio Facebook como uma ferramenta de divulgação de suas obras, né? É difícil você ver uma banda de garagem ou outra, hoje, uma banda de garagem que não disponibiliza para download gratuito as suas obras. Então essa é a expressão de um novo momento, a expressão de um novo mercado. Vai ter muita luta pela frente, com certeza. Pela minha dissertação, ela encontra-se disponível no banco de tese e dissertação da CAPES. De graça, né? De graça, conteúdo livre. Né? O título do trabalho é Unidos pelo Controle. Obrigado.